Iniciando transmissão, vamos esperar aparecer transmitir ao vivo aqui para eu poder começar a falar aqui sobre a live, para eu ter certeza que eu estou oficialmente na live. Eu preciso apertar transmitir ao vivo aqui no Instagram. Só um minuto, vamos ver se aparece aqui. Apareceu. Transmitir ao vivo. Estamos oficialmente ao vivo, domingo à noite, 19h30. Vamos falar sobre tudo o que você precisa saber para dominar planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda, abastecimento e para ganhar mais nessas áreas, para você poder crescer e se desenvolver profissionalmente. E como sempre, eu não falo só sobre essas áreas, falo de muito mais do que isso. Então, hoje este é o assunto amplo, tem muita coisa para falar. E boa noite para vocês aí mais uma vez. Vamos. Como estão aí no domingo? Quem já entrou aí na live, como que vocês estão de domingo? Vocês sabem que eu sigo aqui conversando no início, esperar umas pessoas entrarem aí. Daqui a pouco eu entro no assunto definitivamente. Boa noite, gente. Vamos esperar só mais uns minutos, mas como vocês estão de domingo, vou falar de planejamento de produção, materiais, demanda, estoques de ponta a ponta, é absolutamente tudo que você precisa saber das conexões dessas áreas com a empresa como um todo, como tudo isso está conectado. Hoje vou introduzir um termo novo aqui, método COI, controle de operação integrado, para explicar como tudo precisa funcionar de forma integrada, para você entender como tudo se comunica, como uma área conversa com a outra e como planejamento, programação e controle de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoques, como estas áreas conseguem entregar muito mais resultado dentro de uma empresa, se elas forem feitas ou geridas ali da forma correta. E lembrando, tá? Lembrando o que eu sempre falo aqui nas lives de domingo, se você quer crescer e se desenvolver profissionalmente, você precisa entender que uma empresa ela busca três coisas, tá? Uma empresa busca três coisas. Ela busca, primeiro, rentabilidade, não nessa ordem exatamente, mas são essas três coisas: rentabilidade, crescimento, então aumento de rentabilidade, tá? Aumento ali no volume de pedidos e aumento no fluxo de caixa livre. E o planejamento, programação e controle de produção, materiais, demanda, abastecimento, todas essas áreas podem influenciar diretamente nesses três indicadores e você, como profissional, se você consegue manusear tudo o que acontece nessas áreas da forma correta, você impacta esses indicadores aí diretamente, aí lembrando, tá, quais são: rentabilidade, então aumento da rentabilidade, aumento do fluxo de caixa livre e aumento da venda. Tem muita gente que não faz conexão com o aumento da venda, mas tem algumas coisas que são muito claras para você conseguir aumentar a venda quando você está lidando com essas áreas, tá? Tem pontos ali que são muito claros. Primeiro ponto, se você tem gargalo no processo produtivo, você vai estender o seu prazo de entrega, consequentemente, ou o cliente vai deixar de comprar em algum momento, então você vai reduzir aí o volume de venda, ou você vai ter muito problema ali no seu processo produtivo e vai prejudicar a sua rentabilidade. Se prejudica a sua rentabilidade, você tem que aumentar preço, aí você vende menos. Então, uma coisa está o tempo todo conectada com a outra e já entraram algumas pessoas, eu já entrei no assunto aqui diretamente e eu vou seguir, porque aqui, pelo menos no meu relógio, aqui já é 7h34, então eu vou seguir com o assunto. E em todas as lives, tá? Não em todas, tá? Mas na maioria das lives, eu começo lembrando de um ponto que é muito importante, muito crítico. Quando a gente fala de planejamento de produção, a gente nunca fala só sobre planejamento de produção. Sempre tem uma conexão com o planejamento de demanda, com o planejamento de materiais e com o planejamento de estoques. Porque qualquer coisa que você faz em cada uma destas áreas tem impacto direto na outra. Então, se você moveu alguma coisa no planejamento de produção, você vai ter impacto no planejamento de demanda. Se você moveu alguma coisa no planejamento de demanda, vai ter impacto no planejamento de produção, vai ter impacto no planejamento de estoques e vai ter impacto no planejamento de materiais também. Então, quando você está lidando com estas áreas, obrigatoriamente você precisa entender que elas estão interconectadas ali o tempo todo. Você nunca olha uma área só, tá? Nunca olha uma área só. E além disso, por que eu falei lá no começo
no começo do BOA, time de planejamento de materiais aí nos comentários. Eu vou acompanhando os comentários, eu vou deixar aqui os comentários de lado um pouco, mas daqui a pouco eu leio todos os comentários aí. Se tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários ou alguma sugestão para eu andar com o assunto em algum caminho que faça mais sentido para você. Pode colocar aí nos comentários e eu vou seguir adiante aqui. Tudo está conectado, tá? Voltando, tá? Tudo está conectado. Então esse é um ponto muito importante. Um outro ponto é entender, que eu vou abrir um parênteses aqui, pequeno, e aí depois eu vou voltar nele, é entender que a operação como um todo também está conectada. Tá? Você não consegue fazer planejamento de produção, ou planejamento de materiais, ou planejamento de demanda, ou planejamento de estoques isoladamente. Isso não existe. Tá? Se você vai direto direto com esse pensamento, isso não funciona, porque você acaba impactando uma outra área de alguma forma. Então não dá para você fazer isso isoladamente. E você impacta várias partes ali da operação. Então, esse é o primeiro ponto, entender que tudo está conectado, tá? Então, fechar o parênteses aí do impacto em várias partes da operação. Depois eu vou voltar nisso, que eu vou falar sobre controle de operação integrado separadamente. Isso é uma metodologia para você estruturar uma operação de ponta a ponta e reforçando o que eu falei, tá? Por que você, profissional dessa área, precisa saber como você estrutura uma operação de ponta a ponta? E aí, conectando com o que eu falei no começo da live, porque tudo está conectado. Tá? Você não consegue mover só uma alavanca sem ter impacto em alguma outra área. Então esse é o primeiro ponto. Planejamento de produção, materiais, demanda, estoques, isso tudo está conectado. Primeiro ponto. Segundo ponto que você precisa levar em consideração sempre, e aí eu vou descer aqui no mapa do planejamento para você entender isso com clareza. Segundo ponto que você precisa levar em consideração sempre é o que eu chamo de H2G, que é o horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise. E daqui a pouco eu vou entrar em modelo de negócio, modelo de transformação, modelo de movimentação, que são outros pontos, porque o H2G ele é base para qualquer tipo de operação. É base para qualquer tipo de operação. Eu preciso colocar um parênteses aqui, mais uma vez, para você entender por que eu estou falando isso. Eu já passei por mais de 15 fábricas, então eu já passei por vários processos produtivos diferentes, vários tamanhos de operação, fábricas menores ali com 18 equipamentos, fábricas maiores com mais de 100 equipamentos, vários processos produtivos diferentes. Então, o horizonte de tempo, a granularidade de tempo e a granularidade da análise, isso é sempre base para qualquer tipo de operação. Eu estou falando aqui com propriedade, tá? Com propriedade mesmo. E dependendo da forma que você trabalha estes pontos, você tem muito mais resultado dentro de uma operação. E aí, explicando com mais clareza, o que é o horizonte de tempo? Em toda operação, você não pode ficar preso só no que acontece no dia a dia. Todo o seu processo de planejamento ele precisa conectar o que acontece no dia a dia com o que acontece na próxima semana, com o que vai acontecer no próximo mês, nos próximos 6 meses, nos próximos 18 meses, nos próximos 12, né, e nos próximos 18 meses. E muita gente fala que não dá para fazer isso, não dá para prever. Eu tenho uma operação que ela é 100% make to order, né, sob encomenda, ou ela é engineer to order, baseada em projeto. Mesmo nesse tipo de operação, você precisa dimensionar um horizonte maior. Toda operação tem um grau de previsibilidade. Toda operação. Daqui a pouco eu vou entrar em modelo de negócio. E aí vocês vão entender com mais clareza por que toda operação tem um certo grau de previsibilidade. Vocês vão entender com muita clareza isso. Então, primeiro ponto, horizonte de tempo. Segundo ponto, granularidade de tempo. Você não pode olhar só nível dia ou nível turno. Você precisa encontrar uma forma de estruturar as suas análises, estruturar o desenho da sua operação para que você olhe nível dia, nível turno, nível semana, nível mês, nível trimestre. Então você tem que conseguir navegar em granularidades de tempo diferentes, porque as decisões que você toma
em granularidades de tempo diferentes são diferentes e o resultado também será diferente. E acompanha o que eu estou falando aqui, porque você vai entender quando eu tocar no último ponto do H2G, depois eu vou fechar tudo isso para você entender com muita clareza qual a grande dor das operações e por que elas não conseguem fazer isso da forma correta. Então falei aqui de horizonte de tempo, granularidade de tempo. O último ponto, granularidade da análise. O que é isso? Você está olhando família de produto, está olhando nível produto, está olhando nível material. Que nível de análise você está fazendo? Isso faz uma diferença gigantesca. Tem muita operação que comete o erro ou de analisar muito no detalhe. Qual o problema de você analisar muito no detalhe, com uma granularidade muito grande? Isso demanda muito esforço, você coloca muita energia, porque você não construiu uma inteligência de consolidação ali dos seus dados para você conseguir analisar mais rapidamente. Então isso demanda muita energia, muito esforço. Então esse é um problema. Agora, um outro problema é, se você analisa muito consolidado, então com os dados fechados, você gera outro problema, que é o problema de você não conseguir identificar os detalhes e não conseguir prever algum risco da sua operação. E por que tudo isso é crítico? Tá? Lembrando, tá, o que eu falei até aqui. Planejamento de produção, planejamento de demanda, planejamento de materiais e planejamento de estoques, estes 4 pontos estão conectados. Perfeito? Falei de H2G, horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise. Quando você mistura tudo isso, e aí coloca outras informações aí nesse pacote, outros dados, isso gera um resultado gigantesco em uma operação. O que é misturar tudo isso? Tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, só para isso ficar palpável, para você entender como a mistura de tudo isso traz muito mais resultado. Primeiro ponto, planejamento de demanda. Se você está fazendo um planejamento de demanda, ele tem que ter um horizonte maior. Tá? Primeiro ponto, conectei planejamento de demanda com o horizonte. Ele tem que ter um horizonte maior. Dependendo do tipo de negócio que você tem, do modelo de negócio que você está operando, daqui a pouco eu vou entrar em modelo de negócio, o nível de detalhe da sua previsão de demanda, ele pode ser um ou outro. Tá? O que é esse um ou outro? Ou você precisa entrar no detalhe do produto que será vendido, isso é um tipo, é uma forma de prever a demanda, ou você não precisa entrar no detalhe do produto que será vendido. Você tem um mix ali de produtos que serão vendidos, e aí com este mix de produtos, esse dado ele já é mais do que suficiente para você conseguir dimensionar a sua capacidade com antecedência. E por que eu estou falando isso? Tá? Perceba que eu peguei demanda, peguei horizonte e conectei com granularidade da análise, que você é o nível de detalhe que você está entrando ali na sua previsão de demanda. Eu conectei essas 3 coisas. E por que eu conectei isso? Porque dependendo do tipo de operação que você tem na mão, você não precisa ter um grau de detalhe tão grande na sua previsão de demanda. E por que isso é crítico? Porque eu vejo muito profissional falando: eu não consigo prever a demanda varia demais, eu tenho muita dificuldade para prever quanto será vendido. Mas você precisa prever nesse nível de detalhe? Isso é necessário? Ou você consegue construir a sua projeção de demanda, então você tem uma visão ali de quanto será vendido. Através disso, você constrói uma inteligência de consolidação dos dados e conecta isso ao seu modelo de capacidade de produção. Você não precisa do detalhe, entende? Eu sei que é difícil compreender isso numa live aqui de 1 hora, mas tente compreender o que eu estou falando aqui. A sua inteligência, na hora que você conecta todos esses pontos, pode te levar para um resultado muito maior, tá? Com muito mais precisão aí na forma que você faz o dimensionamento de capacidade. E o mesmo vale, eu vou fazer mais uma conexão, eu falei que eu ia trazer exemplos aqui, eu vou fazer mais uma conexão aqui. O mesmo vale para o planejamento de materiais. Tem muita operação que roda todo o planejamento de materiais pensando em MRP. E lembrando o que é MRP? Materials Requirement Planning, planejamento dos recursos materiais. O que é o MRP? Você tem um produto, tá? Esse produto ele consome
alguns materiais, então ele tem uma lista técnica ou um Bill of Material, que é uma lista técnica, então o produto consome tais materiais. Pegar, por exemplo, essa caneta Bic aqui, ó, vai uma tampa, depois vai a tampinha aqui de trás, vai a carga da caneta. Isso aqui é um produto super simples, né, obviamente. A câmera que eu estou olhando aqui é um produto super complexo, tem várias partes. Então a lista técnica, o Bill of Material dessa caneta é super simples. O da câmera que eu estou olhando aqui é super complexo, tem vários materiais. E as empresas olham para o planejamento de materiais pensando em MRP, Materials Requirement Planning. Mas isso é um processo de 1960, é muito antigo. E além de ser antigo, o MRP ele não tem esse pensamento de horizonte de planejamento, inteligência de consolidação e granularidade da análise. Ele não tem essa inteligência no processo. O MRP ou ele vai para o detalhe, baseado numa ordem de produção, então você precisa esperar a ordem de produção para você poder processar o MRP. Então é um processo muito reativo e traz vários problemas. E por que eu falei do MRP aqui? Porque eu ia conectar com o planejamento de materiais. Quando você faz o planejamento de materiais com este pensamento de que todas as áreas estão conectadas, pensando no H2G que eu falei, o seu resultado no planejamento de materiais ele é muito mais eficiente, ele é muito melhor. E para você ter algo palpável em relação ao que eu estou falando aqui, eu sempre trago exemplos de resultado, né? Então, para você ter algo palpável, eu vou trazer um resultado de uma operação que saiu da utilização de um MRP e começou a fazer o planejamento de materiais de outra forma. Saiu de um estoque. Isso para um material só, tá? Era uma operação que tinha uma matéria-prima, e uma matéria-prima que representava 70% do consumo da operação. Então a gente mudou o processo de planejamento de um material e só esse material reduziu o estoque em 60 milhões de reais. Foi de 35 dias para 7 dias o estoque de um material importado. Eu já trouxe esse exemplo várias vezes aqui na live, mas é um exemplo de uma forma de conectar as partes da operação e trazer muito mais resultado para uma operação. E vou além, tá? Eu falei que eu ia trazer exemplos aqui de conexão entre planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda e estoques, conectado com granularidade do tempo, horizonte de tempo e granularidade da análise. Eu vou parar nesse ponto aqui para falar sobre outras coisas. Daqui a pouco eu vou descer mais em modelo de negócio, modelo de movimentação, modelo de transformação. E o terceiro ponto, que são formas e técnicas de proteção com estoques. E o que eu quero trazer aqui para você, tá? Que é muito importante. Só de olhar desta forma, tá? Entender que tudo está conectado. Quando você entende que tudo está conectado, você entende que você precisa ter um planejamento de demanda. Primeira parte. Dado que você tem um planejamento de demanda, você precisa construir um plano de produção. Ah, mas a minha demanda é imprevisível. Tudo bem, você precisa ter um plano de produção. O que é um plano de produção? Vou te dar algo mais palpável. Um plano de produção é o volume que você precisa produzir no mês, no próximo mês, no outro mês e no outro mês. Até um determinado ponto ali, por exemplo, até 3 meses, você trabalha com um nível de granularidade maior. Então você talvez desça até o nível do produto. Então você precisa ter um plano de produção nível produto para 3 meses. E, parênteses, tá? A única certeza que você tem quando você constrói um plano é que ele estará errado. Ele vai errar. Você não tem como prever tudo o que vai acontecer, mas você precisa construir uma direção. É igual uma empresa, ela precisa construir um budget, um orçamento. Ela tem que construir isso porque esta é a direção. Você no planejamento tem que fazer a mesma coisa, você tem que construir a direção. Então você tem um planejamento de demanda, você construiu o seu plano de produção, você constrói o seu plano de materiais conectado ao seu plano de produção, tá? E aí aqui você já cria um problema, né? Porque o MRP não faz isso. Ah, como assim o MRP não faz isso? Tenta descobrir quanto você precisa de material para daqui a 6 meses através do MRP. Você não vai conseguir fazer isso. E além de não conseguir fazer isso, dependendo do número de materiais que você tem no seu portfólio, isso vira uma confusão. Você precisa ter
inteligência de análise, tá? Não dá para você confiar que o seu ERP, aí pode ser um Proteus, que é o da TOTUS, pode ser o SAP, o Oracle. Eu já trabalhei com Proteus e com SAP. Qualquer ERP. ERP não é ferramenta de análise, tá? Coloque isso na cabeça. A análise, ela deve ser feita em outro lugar, tá? Não é dentro do ERP. ERP não é ferramenta de análise. E aí você talvez se pergunte, né? Mas onde que você aprendeu isso, né? Que ERP não é ferramenta de análise e que conectar todos esses pontos funciona muito melhor do que você trabalhar de forma desconectada. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para você entender de onde vem essa propriedade em falar sobre isso e por que eu trago isso aqui. Porque, pelo menos eu, tá? Quando eu estou aprendendo com alguém, eu busco saber de onde essa pessoa tirou essa ideia e que resultados essa pessoa entregou para ela vir aqui e falar alguma coisa sobre isso. Então, por isso que eu vou trazer isso aqui para você ter confiança de quem, em relação a quem está aqui falando. E de onde eu tirei esse ponto de conectar as partes e de que você precisa ter visibilidade mais de longo prazo e você precisa ter processos de análise mais robustos. Eu vou trazer 2 referências aqui para você entender. Uma delas, tá? Eu fiquei muito próximo de uma empresa que, eu vou falar a história dessa empresa. O nome dela era End-to-End Analytics, é uma empresa lá de Palo Alto, na Califórnia, e era uma empresa de consultoria com desenvolvimento de software. Então, eles chegavam dentro de uma operação, tá? E aí olhavam para a supply chain, né, para a cadeia de suprimentos como um todo, olhavam para a precificação de produto também. Então chegavam dentro de uma operação, entendiam tudo o que estava acontecendo, faziam todo o mapeamento de processos, enfim, de ponta a ponta, mas era uma consultoria mão na massa com o desenvolvimento de software, tá? E o que eles faziam? Desenvolviam o software que a empresa ia utilizar. Ah, é um software super robusto? Robusto, com certeza, seguro, mas não era algo complexo. Era aquilo que a empresa precisava utilizar. Ferramenta com altíssima capacidade de análise, estruturação dos dados, visibilidade dos dados. Tirava muita coisa de dentro do ERP para tornar isso visível, tornar isso utilizável, tá? Palpável, para que a tomada de decisão fosse fácil. E essa empresa implementou projetos em várias empresas com muito resultado. Por quê? Metodologia de análise, tá? Como que você consolida os dados para você tomar decisão dentro do planejamento. Então este é um exemplo. Eu vou te dar outro exemplo. Se você não conhece a minha história, eu passei pelo iFood nos últimos 6 anos, tá? Entrei para liderar a operação logística do iFood, fiquei 6 anos e meio lá dentro do iFood, saí de lá no começo de dezembro do ano passado como vice-presidente de operações, então eu tocava a operação logística do iFood como um todo e o iFood é uma referência em análise de dados, construção de base de dados. E a operação logística do iFood é uma operação extremamente complexa do ponto de vista de gestão de capacidade. Tá? Gestão de capacidade. Eram 800 cidades, mais de 200 mil restaurantes, que eu chamo de 200 mil mini fábricas. Então, eram 200 mil fábricas para trabalhar ali ao mesmo tempo. E você só consegue fazer isso da forma correta e de forma estruturada se você tem capacidade de análise de dados. Se você consegue analisar isso de forma estruturada. E para não assustar aqui as pessoas, muita gente pensa que análise de dados é algo complexo, e não é isso, tá? Não é isso. Análise de dados dentro do planejamento de produção, eu sempre coloco os 4 pontos juntos, tá? Planejamento de produção, planejamento de demanda, planejamento de materiais e planejamento de estoques. Análise de dados nessas 4 áreas é algo não é complexo, tá? Eu ia tentar achar uma palavra aqui, mas não encontrei uma palavra aqui dentro da minha cabeça. Mas não é algo complexo, você só precisa saber como conectar esses pontos, e aí, partindo disso, você constrói as suas análises. E claro que não é trivial conectar esses pontos, tá? Eu vou falar mais adiante sobre outras coisas aqui para você entender como você precisa se aprofundar para que você consiga conectar esses pontos da forma correta. E aí, retomando, tá? Relembrando o que eu falei, os 2 exemplos que eu passei. Eu fui da End-to-End Analytics direto para o iFood, né? Mas deixa eu contar só um pedacinho da história aqui da End-to-End Analytics. Essa empresa ela foi adquirida pela Accenture
isso uns 3 anos atrás, mais ou menos. E aí as pessoas foram junto, né, trabalhar na Accenture, e a Accenture é uma grande consultoria global, e aí mais recentemente essas pessoas saíram da Accenture e fundaram uma nova empresa de consultoria com desenvolvimento de software, que é a FISA, tá? O nome dessa empresa é FISA, eu tenho contato com o fundador da FISA, e eles atendem operações gigantes, tá? Pegam clientes gigantes de 2, 3 bilhões de faturamento por ano, e só estou trazendo o exemplo de uma empresa que desenvolve ferramentas de análise para que você consiga entregar resultado através do planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento e estoques. E para você entender como construir ferramentas de análise, como visualizar os dados, como tirar os dados de dentro do ERP, como o ERP não é ferramenta de análise, para você entender isso com 2 endossos aqui muito fortes. Tá? Eu trouxe um endosso que é uma empresa lá de Palo Alto, lá na Califórnia, e trouxe um endosso de uma empresa que é referência em tecnologia no Brasil e análise de dados. Então, foi dessa fonte, tá? Destas fontes que eu colhi informações, que eu colhi conhecimento e apliquei durante muitos anos. É destas fontes. É por isso que eu falo sempre sobre estas áreas de forma conectada. Você não consegue desconectar essas áreas, tá? Então, falei sobre isso e, como prometido, tá? Ó, comentem aí. Deixa eu pegar os comentários aqui para eu dar um intervalo que eu vou falar das outras coisas aqui. Eu preciso entrar no controle de operação integrado também. Deixa eu pegar os comentários aqui. Time de planejamento de materiais, boa. Gosto muito de planejamento de materiais. Acho que é Rafael que comentou aqui. Sou fã, tá? Sou fã de planejamento de materiais. Acho uma área fantástica, tem muito resultado para entregar dentro de planejamento de materiais. Muito mesmo. É uma área muito carente de boas análises, de análises conectadas, principalmente se você tem um portfólio de materiais muito extenso, tá? Aí tem uma riqueza de possibilidades gigantesca, gigantesca. Eu já participei de projetos em planejamento de materiais que ou trouxeram redução de estoque, tá? Pelo processo ali de planejamento de materiais, o simples fato de não planejar dentro do MRP, colocar isso dentro de uma base de análise, olhar todos os fornecedores de uma vez, olhar todos os materiais de uma vez, entender como um material está conectado no outro, avaliar quais materiais têm um consumo relativamente constante para você antecipar a demanda. Só o fato de fazer isso já muda completamente o resultado, tá? Eu já citei aqui em outras lives, mas vou comentar aqui de novo sobre planejamento de materiais. Eu passei por 2 operações que tinham um processo de planejamento de materiais muito crítico. Era uma operação que tinha mais ou menos aproximado, tá? 70%, 80% dos materiais importados, e eram produtos que usavam ali a lista técnica, o bill of material desses produtos, tinha 150 componentes, 200 componentes, eram produtos complexos do ponto de vista de lista técnica, muito complexos. Do ponto de vista de produção, eles eram simples, mas do ponto de vista de lista técnica, eram muito complexos, e a maioria importados, 70%, 80% importados. Como lidar com esse tipo de material? Como não faltar? Como otimizar a produção? O único jeito de fazer isso é construindo ferramenta de análise. Se você depende de um software de mercado para fazer isso, esquece, vai dar um monte de problema, tá? Então fica a dica aí para quem trabalha com planejamento de materiais. E mais o outro exemplo que eu falei, né? Esse primeiro exemplo era uma multinacional alemã e tinha um hub de materiais que ficava na Europa. E aí a gente comprava direto desse hub, eu comprava dos fornecedores direto. E o outro caso que eu falei, eu fiz exatamente o mesmo procedimento. Tira de dentro do MRP, faz análise, entende no detalhe o que está acontecendo, faz as conexões corretas. E nesse outro caso, a redução de estoque foi gigantesca, tá? Nesse segundo caso que eu falei, era uma multinacional americana, inclusive a redução de estoque eliminou a necessidade de armazenagem externa. A gente pagava uma fortuna de armazenagem externa, porque não cabia, tá? Não cabia o estoque dentro da fábrica, é um absurdo. E aí pagava a armazenagem externa, reduzimos o estoque muito, não faltava material, mesmo reduzindo o estoque, e através de análise, tá? Planejamento de materiais. Planejamento de materiais gera muito resultado quando é muito bem executado. Pessoal de Blumenau, Santa Catarina,
Texia, é assim a pronúncia? O Johnny comentando aqui. Pompeia, São Paulo, Jacto Agrícola, Blumenau, Santa Catarina, Texia também, o Ítalo, boa, muito bom. O Matheus falando aqui mudamos o planejamento de materiais, passando a usar a demanda dos próximos 3 meses. Excelente, só de fazer isso já dá um resultado absurdo, tá, ô Matheus? Eu vou te falar um outro ponto aqui. Se você separa os seus materiais em blocos de consumo com padrões de consumo específicos, você consegue, para materiais com baixo consumo e um nível X ali de previsibilidade do consumo, você consegue até estender aí os 3 meses, porque é o tipo de material que talvez faça sentido você trabalhar ali com 4 meses de estoque, 5 meses de estoque e reduzir a frequência de compra. E aí talvez a primeira pergunta que você faça, mas isso vai aumentar o meu estoque como um todo? Não, porque é justamente aí que está a inteligência no processo de planejamento. Aqueles materiais que têm baixo consumo, mas têm uma frequência relativamente constante ali, eles têm uma frequência de consumo, frequência constante é ruim, né? Se é frequente, é constante, né? Não existe essa composição de palavras. Mas se eles têm um consumo frequente, se eles têm baixa representatividade no consumo e um consumo frequente, você consegue aumentar o estoque desses materiais e aí você compensa nos outros materiais que têm alto consumo e também tem uma frequência de consumo alta, tá? Dá para fazer isso muito bem. Pode falar o produto dessa Bill of Material com 200 itens? Posso. Acho que quem que falou aqui? Giovanni. Era uma fábrica de aromas. E um aroma, tá? Um aroma. O aroma que vai no seu perfume, por exemplo, é uma composição de vários materiais, essências, são diversos materiais. E você não consegue substituir um material por outro, porque senão você modifica o aroma e quando você precisa. Não é que você não consegue, tá? Mas para você fazer uma substituição é um processo extremamente crítico, porque aí um perfumista precisa avaliar se o aroma do produto vai mudar, se a fragrância vai mudar ou não, se você fizer a troca por um componente novo. E era uma empresa que fornecia para grandes empresas, né? Para Natura, Avon, para Unilever, enfim, as principais empresas que consomem fragrâncias, tá? Então, por isso que eu falei que a parte da produção da compra de materiais, Bill of Material, a lista técnica, essa parte era crítica, mas o processo produtivo era simples, porque um processo produtivo de uma fragrância é basicamente você colocar todos os materiais dentro de um tambor, misturar tudo isso e aí sai a fragrância pronta ali no final. Então, o processo é esse. O ponto é que se você não tem material disponível, você não consegue utilizar os equipamentos que têm mais capacidade produtiva, tá? Mas esse é um outro caso aqui, mas esse é o exemplo. E vou seguir aqui com outro bloco da live, daqui a pouco eu volto aqui nos comentários. Bom ver os comentários de vocês, tragam mais comentários aí, porque a participação é super importante, eu gosto muito aí, e é super produtivo trazer os exemplos aqui e ler o comentário de vocês aqui. E seguindo, tá? Falei sobre os 4 blocos do planejamento, falei sobre H2G, horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise, e agora eu vou falar do ponto. Não, eu vou falar que é o ponto mais crítico, mas não é o mais crítico, mas de um ponto muito importante, tá? É meio óbvio, mas você só percebe isso quando você passa por mais de X fábricas. Como eu falei, passei por mais de 15 fábricas e eu fui entender isso quando eu estava talvez na 5ª fábrica ou na 4ª fábrica ali, mais ou menos isso. E o que é? As operações são diferentes. Isso parece óbvio, tá? Mas tem gente que entra no modelo de operação e acha que o processo é sempre aquele, que o planejamento funciona sempre daquela forma, mas não, as operações são diferentes. E tem 4 blocos que diferenciam as operações. Tá? Primeiro bloco, modelo de negócio, vou falar sobre isso. Segundo bloco, modelo de movimentação. Terceiro bloco, modelo de transformação. E o 4º bloco é a forma que você
protege a operação com estoques. E toda operação tem estoques, tá? Toda operação tem estoques. Talvez, deixa eu fazer um parênteses aqui na parte de estoques, né? Talvez você fale, mas o Japão, a Toyota opera sem estoque. Isso é uma grande mentira, tá? O estoque está em algum lugar. E no caso de uma montadora, igual a Toyota, que é famosa por operar sem estoques, o estoque está no fornecedor. Tá? O estoque, a proteção, ela está em algum lugar. E quem paga a conta da Toyota em relação aos estoques é o fornecedor, e claro que isso tem um preço. A Toyota consegue operar com mais eficiência ali interna, mas claro que o fornecedor repassa esse preço de alguma forma. Então, não existe operação sem estoque, tá? Não existe. Ou o estoque está nos materiais, ou está no produto acabado, ou o estoque está em trânsito, ou ele está em processo. Não tem operação que não tenha estoque. Então, fiz esse parênteses aqui para quebrar esse mito. E dado que não tem operação que não tem estoque, você tem que usar o estoque de forma inteligente. E aí eu vou falar das formas de proteção com estoque que você pode usar numa operação e como isso diferencia uma operação da outra, tá? Vamos lá. Modelo de negócio. Ponto crítico, uma operação é muito diferente da outra. E quais são os modelos de negócio? Quem já estuda com profundidade o planejamento já sabe o que eu vou falar, mas você só vai descobrir que isso é diferente mesmo quando você operar uma operação que é diferente mesmo, tá? Modelo de negócio. O primeiro deles, make to stock, feito para estoque. Segundo, make to order, feito para pedido, feito sob encomenda. Terceiro, assembly to order, feito para montagem. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quarto modelo de negócio, engineer to order, que é feito baseado em projeto. Por que é importante você conhecer estes quatro? Tem um outro que surgiu aí nos últimos anos, que é a customização em massa. Então ele é praticamente ali um produto que é feito para estoque, mas ele é customizado em massa. Não vou entrar nesse ponto, porque ele é uma mistura de dois dos modelos aqui. Por que é importante que você conheça estes modelos, tá? Primeiro ponto, nesse primeiro ponto eu vou voltar lá no começo do que eu falei na live. Planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda, planejamento de estoques. Estas 4 áreas estão conectadas e este bloco está conectado com a empresa inteira. Tá? Com a empresa inteira. E aí eu vou trazer o primeiro exemplo aqui. Modelo de negócio impacta diretamente na gestão do seu portfólio de produtos. Diretamente. Tá? Desde a criação de um produto lá na engenharia, se você tem um processo, por exemplo, que ele é um engineer to order, ou um produto que ele é um engineer to order, né, que ele é baseado em projeto, você precisa de um projeto de engenharia para fazer esse produto, para construir esse produto. Então, ou pode ser esse, ou inclusive um produto que ele é make to stock, que ele é feito para estoque. Mas como assim um produto feito para estoque, o planejamento vai influenciar na construção desse produto? Porque dependendo da forma que o produto for construído, ou ele vai usar mais capacidade produtiva de uma máquina ou da outra, ou ele vai usar um tipo de embalagem ou outro tipo de embalagem. E qual o impacto disso? Se você faz um pequeno, vou dar só um exemplo, tá? E aí depois eu preciso voltar na Toyota. Lembre, se eu esquecer, tá? Coloque aí nos comentários aí Toyota, que eu preciso lembrar de um ponto da Toyota sobre gestão de portfólio de produtos. Que eu lembrei disso de um livro que fala sobre a gestão o modelo de gestão da Toyota. E um pequeno ajuste, pega um produto que é feito para estoque, um pequeno ajuste na embalagem do produto, pode mudar completamente o tamanho do lote de fornecimento daquela embalagem, pode mudar o fornecedor daquela embalagem, pode compor aquela embalagem com uma outra embalagem, e aí, consequentemente, você consegue comprar um lote menor do mesmo fornecedor. Então, o processo de planejamento influencia, inclusive, na construção de um produto que é feito para estoque. Eu dei só um exemplo, tá? E eu falei, eu comentei que eu ia falar sobre Toyota, né, para vocês me lembrarem disso. Qual o grande diferencial da Toyota, tá? Isso eu não estou falando aqui porque eu conheço a operação deles, eu preciso colocar esse ponto, mas eu estou falando aqui baseado num livro que conta sobre a história da Toyota, o processo de planejamento da Toyota, o modelo de construção de produto da Toyota. Qual o grande diferencial deles? O produto ele é desenvolvido desde o início pensando em qual impacto na produção, qual impacto no planejamento, qual impacto nos estoques, qual impacto na gestão da demanda,
Qual o impacto no planejamento de materiais? Então percebe, o produto já é construído dessa forma. E toda empresa, seja ela make to stock, feito para estoque, make to order, feito sob encomenda, assembly to order, montado para pedido, ou engineer to order. Qualquer modelo precisa trabalhar com tudo isso de forma conectada, porque isso gera muito resultado. E aí você, como profissional de planejamento, profissional dessas áreas, você precisa ter isso em mente para você influenciar as outras áreas na construção do produto da forma correta. Entende? E aí o correto, tá? Não é que você domina o que é correto. Não, é que você tem muitos dados aí na sua mão de capacidade produtiva, dos materiais que são utilizados. Você tem vários dados aí na sua mão que, se você organiza esses dados da forma correta e você senta em uma discussão e argumenta sobre isso, você consegue mudar a direção da construção de um produto. Você consegue. Claro que a empresa precisa ter um olhar aí pensando no todo, tá? Pensando lá nos 3 pilares dos resultados da empresa que eu falei também no começo da live. O que uma empresa busca? Lembrando aqui aumento no fluxo de caixa, aumento na rentabilidade, aumento nas vendas. Tá? Se isso que eu estou falando de gestão do portfólio mover algum desses ponteiros, isso precisa ser executado. Não faz sentido não executar. Tá? Não faz o menor sentido. E aí você, como profissional da área, você precisa saber como construir isso. Tá? Não vou estender aqui. Não, eu preciso falar de um ponto de modelo de negócio, porque é muito crítico. Dependendo da forma. E aí, ó, eu vou já conectar de novo com a operação em si, tá? Dependendo da forma que você faz a gestão do seu modelo de negócio, do seu portfólio de produtos ali em relação ao modelo de negócio, você consegue ter prazos menores ou maiores. Ah, como assim prazos menores ou maiores? Ah, eu tenho uma operação que ela é engineer to order, é baseado em projeto, os prazos são muito longos, é super confuso. Primeira pergunta que você precisa fazer é: como está o planejamento de materiais? Deixa eu dar um passo para trás, né? Primeira pergunta: como está o planejamento de demanda? Como que você trabalha a previsão de demanda num processo que ele é engineer to order? Primeiro ponto. Eu vou falar de 3 etapas aqui, tá? Dado que você tem uma previsão de demanda, tá, você pode pensar, mas não tem um grau de assertividade. Quanto mais você consolida os dados, maior é o seu grau de assertividade. Você tem que descobrir qual o grau ideal aí e até que ponto você consegue chegar. Dado que você tem isso, você já consegue, através disso, prever qual a sua necessidade de materiais, com algum grau de assertividade. Então você consegue antecipar a compra dos materiais. Claro que isso vai variar de operação para operação. Você tem que construir toda essa inteligência para você fazer o trabalho da forma correta. Mas, feito isso, eu falei que eu ia falar de 3 pontos, né? Demanda, planejamento de materiais. Um terceiro ponto é quais as etapas do seu produto que podem ser antecipadas até o momento que você tenha um processo que ele é um assembly to order. Ao que é um assembly to order, você deixa o produto pré-montado ali, como se fossem módulos. E aí só no final da produção, e aí você não precisa fazer todo o processo produtivo de uma vez, você tem módulos montados, e aí o final da produção você tem menos, você precisa de menos tempo para concluir a produção ali como um todo. Você não precisa fazer o processo completo. Então perceba como tudo está conectado. O seu prazo, vou dar o exemplo de aumento das vendas, tá? O seu prazo de entrega tem impacto direto na quantidade, nas suas vendas. Com certeza tem impacto direto. Se você tem um prazo muito longo, você não vai vender tanto. E se o seu concorrente tiver um prazo menor, isso piora mais ainda, tá? Se ele tiver o mesmo preço, a mesma qualidade, você vai brigar por prazo. E dependendo da forma que você constrói essas etapas aí no seu processo produtivo conectadas ao modelo de negócio, você consegue ter um prazo de entrega muito menor, tá? Tem muita inteligência nesse processo, tem muita coisa diferente para fazer. Inclusive hoje, um pouquinho antes da live, tá? Eu estava lendo uma reportagem na Forbes falando sobre a ID, né? A ID Logistics, que é uma prestadora de serviço de logística para a Amazon. E eu descobri que eles, inclusive, tá? Inclusive, montam os pacotes antes de receber o pedido do cliente. Então, olha o grau de previsibilidade.
Tá? Eles vão lá, embalam os pacotes dentro de um centro de distribuição sem receber os pedidos dos clientes. Porque eles sabem que eles, dentro daquele mix, tem um nível X ali de assertividade. Então eles embalam os produtos, embalam, deixam prontos. Quando o cliente coloca o pedido, a etapa de buscar o produto no estoque, de embalar, de processar, isso já foi feito e aí o prazo de entrega é muito menor. E você, se você compra no e-commerce, você sabe, né, que o prazo de entrega 10 anos atrás ele era de 15 dias, 20 dias. Hoje você pede, dependendo do lugar que você está, você recebe no mesmo dia ou no dia seguinte. E se você não recebe no dia seguinte, você fica reclamando ainda. Então, prazo de entrega é um ponto extremamente crítico no e-commerce. Como que eles fizeram para reduzir o prazo de entrega? Eles embalam os produtos antes de receber o pedido, porque tem um grau de previsibilidade ali gigantesco. E em toda operação é possível encontrar este grau de previsibilidade. Ok? E eu vou fechar o modelo de negócio aqui, senão eu vou ficar travado na parte de modelo de negócio. Eu preciso falar das outras partes aqui. Vamos lá. Modelo de transformação, modelo de movimentação e formas e técnicas de proteção com estoques. O que é modelo de transformação? Por que uma operação é diferente da outra? Por que isso, o processo de planejamento é diferente? Por que você precisa conhecer isso com profundidade? Vou falar dos modelos que isso vai ficar muito claro na sua cabeça. Projeto, centro de trabalho, lote, linha e contínuo. Tá? Então, projeto, centro de trabalho, lote, linha e contínuo. Vou de trás para frente. Produção de produtos alimentícios. Você tem dependendo do produto, claro, né? Você tem uma linha de produção gigantesca que faz só um tipo de produto. Tá? Isso é um processo contínuo. Produção de fralda é um processo em linha. É uma máquina só, não é contínuo. Você consegue parar a máquina ali em qualquer momento, mas é um processo em linha. Produção de fralda, uma máquina que faz só isso. Como eu sei de produção de fralda? Porque eu estou ajudando uma empresa que produz fraldas. Então eu sei, conheço esse processo, sei como funciona. Então, produção de fralda. Lote é o que eu falei antes, centro de trabalho e projeto. Então, eu falei dos dois últimos aqui. Projeto, simples de entender, ele está conectado ali com o modelo de Engineer to Order, que é você tem um projeto de engenharia para executar o produto. Centro de trabalho, o que é centro de trabalho? Você tem várias máquinas, aí eu não estou entrando em layout, tá? Aqui ainda é modelo de transformação, mas você tem as máquinas agrupadas que realizam o mesmo processo produtivo. Aí você pode ter um produto que passa por 10 processos produtivos e aí ele passa ali por um grupo de máquinas que faz o mesmo processo produtivo. E a produção em lote, ela pode acontecer em centro de trabalho, pode acontecer em linha, pode acontecer ali no processo contínuo. Mas o que é importante você entender de tudo isso que eu falei, tá? Antes de você entender de tudo isso que eu falei, deixa eu falar sobre os modelos de movimentação, porque aí uma coisa fica conectada na outra. Modelo de movimentação, posição fixa, funcional, célula ou baseado no produto. E aí eu vou conectar uma coisa com a outra para você entender. Baseado no produto é quando a máquina ou equipamento foi construído para a produção de um produto ou de um grupo específico de produtos. Indústria alimentícia faz isso, a produção de resina plástica. A resina plástica que faz essa tampinha de caneta aqui, ela é produzida numa planta que parece uma torre, parece um prédio gigante. Como que eu sei disso? Porque eu já participei, já operei o planejamento de produção nesse tipo de fábrica, tá? Uma planta, uma torre gigante com um processo ali contínuo e o equipamento é feito para a produção daquele produto, tá? Então isso é baseado no produto. Célula, talvez você já tenha operado em célula, mas você tem vários equipamentos ali diversos em conjunto que dentro da célula executam um produto completo. Tá? Por que é importante você saber isso? Porque você tem que identificar o gargalo ali da célula, você tem que fazer a gestão do gargalo e a gestão daquilo que sai de produção da célula, o volume de produção que sai ali daquela célula. O que é importante entender, tá? De tudo isso que eu falei. Não vou poder entrar com muita profundidade, porque já são 48 minutos, mas modelo de transformação, modelo de negócio, modelo de transformação e modelo de movimentação, isso diferencia uma operação da outra completamente. E se você não olha para uma operação desta forma,
Você vai tentar pegar algo que funciona no modelo Make to Stock, vai tentar colocar no Engineer to Order, não vai funcionar. Ou você vai pegar alguma coisa que funciona no modelo por projeto e vai tentar colocar no modelo contínuo, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Então, esse é o grande problema. Ou, mais um exemplo, você vai pegar alguma coisa que funciona no modelo de célula, tá? E vai tentar colocar no modelo contínuo. Não vai funcionar. Perceba como é importante você entender como o processo de planejamento funciona em cada um destes blocos, tá? Em cada um destes blocos. E, além disso, eu falei que eu ia falar sobre formas e técnicas de proteção com estoque para você ver como tudo isso se conecta. Eu vou fechar esse ponto aqui. Você tem 5 formas de proteção com estoques. E as pessoas pensam que eu só me protejo com o estoque de segurança. Errado, errado. O primeiro erro que existe sobre o estoque de segurança é pegar aquela fórmula do livro, que é desvio padrão da previsão de vendas, desvio padrão da assertividade da previsão de vendas e o desvio padrão do lead time, né, do tempo de fornecimento. Não olhe esta fórmula, tá? Para você construir o seu estoque de segurança. Tem várias variáveis que você precisa levar em consideração e principalmente depois do que você aprendeu aqui, que os modelos são diferentes, não faz sentido você pegar uma fórmula padrão de um livro e querer aplicar em modelos diferentes. É óbvio que essa fórmula não vai funcionar. É meio claro isso, tá? E formas e técnicas de proteção com estoques. Eu vou falar de todas e depois eu vou falar como elas funcionam. Primeiro, estoque de desincronização. Já falo sobre isso, é um pulmão, tá, que você constrói, é um estoque de desincronização. Segundo, estoque de antecipação. Terceiro, o próprio estoque de segurança. Estoque de otimização é o quarto. E proteção financeira é o quinto. Eu vou começar do quinto, tá? Que tipo de empresa usa o estoque como proteção financeira? Tá? Tem um exemplo clássico aqui, que eu vi outro dia e fiquei curioso para ver. Se você conhece a joalheria Vivara, tá? Joalheria Vivara, eles tinham até recentemente 1 ano de estoque de ouro. Ouro, eles usam ouro para poder produzir as joias. Eles tinham 1 ano de estoque de ouro. Aí você vai lá com a intenção de reduzir o estoque, porque você não precisa de 1 ano de estoque de segurança. Eles não estão usando o ouro como 1 ano de estoque de ouro como estoque de segurança. Tá? É um estoque de proteção financeira. A Vivara é uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores. Se o resultado de uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores, ele fica oscilando, tá? De acordo com a oscilação do preço do ouro no mercado, essa empresa ela nunca vai ter valorização no mercado de ações. Quando a empresa tem capital aberto, ela tem que ter um nível de estabilidade nos resultados. Então, como que a Vivara faz para ter estabilidade nos resultados? Ela tem 1 ano de estoque de ouro e aí depois ela vai repondo esse estoque. E aí ela amortece a oscilação do preço. Então ela usa o estoque como proteção financeira. Tá? Então esse é o primeiro exemplo ali de formas de proteção com estoques, para você entender que não é só estoque de segurança que vale como proteção. Tá? Estoque como proteção financeira. Tem o próprio estoque de segurança que eu já falei. Você tem... Eu vou falar de 2 aqui que são parecidos. Tá? Estoque de antecipação e estoque de otimização. O que é um estoque de otimização? E aí eu vou conectar com o planejamento de materiais, tá? que eu falei em algum momento aqui da live sobre a importância e sobre o tipo de resultado que você consegue ter no planejamento de materiais. No planejamento de materiais você consegue utilizar muito esse estoque de otimização. Como assim? Vamos supor que você esteja fazendo o planejamento de materiais da forma correta. Tá? Então você tem a visibilidade, você consegue ver o que está acontecendo, você fez o seu planejamento ali para os próximos 12 meses de materiais. Aí você identifica que daqui a, 34 dias você precisa do material X. Aí daqui a 37 dias você precisa do material Y. E daqui a 43 dias você precisa do material Z. São 3 materiais. Só que esses 3 materiais eles vêm do mesmo fornecedor. E aí você paga o frete, tá? O fornecedor cobra o frete de você. Se você vai para um processo comum aí de planejamento, você vai pedir um material, depois vai pedir o outro, depois vai pedir o outro. E aí isso vai dar problema, vai dar confusão. Você vai pagar 3 fretes. Agora, se você
tem um processo de planejamento mais redondo, você consegue visualizar isso. E olha que eu estou dando um exemplo muito, muito, muito simples, tá? É muito simples esse exemplo. Mas você consegue visualizar isso e aí você agrupa os 3 materiais. Claro que você tem que respeitar o prazo do primeiro, então o segundo você vai antecipar um pouco e o terceiro você vai antecipar um pouco. Só que isso é um estoque de otimização. Percebe? Nesse caso, claro que dependendo do tamanho da operação, você precisa fazer conta, quanto custa essa antecipação, entender se você tem área para armazenagem ou não, enfim, tem outras coisas para avaliar, mas eu estou dando um exemplo simples aqui para você entender a importância disso. E esta simples análise, dependendo do portfólio de materiais que você tem na mão, traz muito resultado, tá? Mas muito resultado, principalmente se você lida com materiais importados. É absurda a redução que você consegue no custo de importação quando você toma esse tipo de decisão. Então, otimização. Estoque de antecipação, que é um outro exemplo, pensa uma operação que tem algum grau de sazonalidade ali declarado, tá? E aí agora, para e presta atenção que eu vou fazer uma conexão lá com o começo da live daqui a pouco. Você tem uma operação que tem algum grau de sazonalidade. Tem 2 exemplos que são clássicos, tá? Todo mundo usa esses exemplos, eu vou usar também, não vou ser diferente aqui. Panetone e ovo de Páscoa. Você sabe que é sazonal, você tem que antecipar a produção, não tem como ter capacidade de produção para produzir todo o volume de panetone ali do período do Natal, e você não tem como ter capacidade de produção para produzir todo o volume de ovos de Páscoa ali do período da Páscoa. Não dá para fazer isso. Então você antecipa, você constrói um estoque de antecipação. Estes são os casos clássicos, tá? E aí eu vou para um problema enorme aqui, que é uma falha de várias operações. É não avaliar a sazonalidade de um equipamento específico, de uma ferramenta específica, de um pedaço específico do seu portfólio de produtos. Tá? E isso que eu estou falando aqui conecta com o que eu falei lá no começo da live, com a granularidade da análise e com a inteligência na consolidação dos dados. Se você constrói essa granularidade da forma correta, você consolida os dados da forma correta, você identifica gargalos específicos com antecedência e você constrói o estoque de antecipação da forma correta. Vou dar um exemplo para ser mais específico aqui para você entender. E é um caso real aqui. Operação, planta de produção com 94 máquinas. Eu comecei com um exemplo ruim, né? Porque era uma planta que erraram ali na tomada de decisão em relação ao investimento dos equipamentos. Então tinha 94 máquinas, mas mais ou menos 40% dessas máquinas ficavam ociosas, mas não vou tocar nesse ponto aqui. Eram 94 máquinas e se você avalia. É bom falar de ociosidade, né? Ficou bom o exemplo. Se você avalia a operação como um todo, é uma operação ociosa. Você não precisa fazer nenhuma antecipação. Você tem capacidade de produção, tem 94 máquinas, está tudo bem. Só que aí você vai na ferramenta específica, tá? Que vai na máquina 32. Aquela ferramenta que vai na máquina 32, ela fica com a ocupação da capacidade em 140% nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. E esse produto, ele faz parte de uma família de produtos que ele não pode faltar de forma alguma, porque ele faz parte de um sistema completo. Não dá para faltar esse produto. E aí, se você não olha no detalhe, se você não tem essa inteligência para construir o seu estoque de antecipação olhando nesse nível de detalhe, tá? Você passa por um período de 4 meses caótico só porque você não construiu a análise ali da forma correta, entende? Então, o estoque de antecipação, quando você conecta com granularidade da análise, com horizonte de tempo que eu falei, com inteligência de consolidação, isso traz um resultado gigantesco, tá? Talvez seja o segredo para você acabar com o estresse aí em relação a gargalo, em relação à criticidade de produção, atraso de entrega, prazos longos. Enfim, pode eliminar muita coisa. E daqui a pouco eu vou finalizar aqui a live, daqui a pouco eu pego os comentários aqui, mas percebam que esse ponto é importante, tá? Que é um outro ponto que eu acho, eu falei que é importante, mas é muito importante.
Percebam que em nenhum momento eu falei aqui sobre SNOP, que é o Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações. Em nenhum momento eu falei sobre SNOE, que é Sales and Operations Execution, que é a execução do planejamento de vendas e operações. Em nenhum momento eu falei sobre Integrated Business Planning, planejamento integrado de negócios. Eu vou falar mais uma sigla aqui, tá? Em nenhum momento eu falei sobre ITP, que é Integrated Tactical Planning. Tá? Todos esses termos aqui vêm da Oliver White. Se você quiser ter profundidade nesses termos, estude os materiais da Oliver White. Tá? A única coisa, tem vários livros da Oliver White que falam sobre isso no detalhe. E por que eu não falei isso? Porque tudo o que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui já resume praticamente 80% ou 90% do que você tem dentro destes processos que eu falei, destas siglas que eu falei. Então, e por que eu estou falando isso? Porque você, como profissional, você precisa saber como tudo funciona, sem depender de uma nomenclatura, uma sigla ou alguma coisa que complica o seu entendimento. Tá? Você tem que entender como tudo funciona, como tudo está conectado, como você opera uma operação como um todo. Tá? E aí depois você pega essa sigla, você aprende o significado dela, você aprende com mais detalhes como funciona esse processo, e aí você conecta com a sua base de aprendizado, tá? Sua base de aprendizado do processo como um todo, desse quadro como um todo que eu falei. E tudo isso que eu falei até aqui, tá? De tudo isso que eu falei até aqui, dentro do método LBP, você tem mais de 20 horas lá de conteúdo só disso que eu falei até aqui. Tem detalhe, tem um monte de coisa lá, como tudo está conectado, enfim, dentro do método LBP. E aí tem um link aí, se você quiser se inscrever no curso. Não é minha intenção vender curso aqui, mas eu preciso fazer a propaganda aqui do método LBP, porque está incrível, incrível mesmo. E aí tem uma parte de planilha, estruturação de controles também que você tem dentro do método para você conseguir fazer tudo isso operar da forma correta. E eu havia falado no começo da live que eu ia falar sobre o método COI, mas eu vou falar sobre isso no próximo domingo, porque não deu tempo de falar aqui. Eu só preciso falar o que é esse método COI, o que é isso, tá? Para você entender, e aí você, como profissional, entender como isso é importante, tá? Uma operação, ela tem 5 grandes pilares, tá? Eu vou falar do primeiro pilar com um pouco mais. Eu vou me estender aqui nessa live. Se vocês tiverem mais alguns minutos aí, permaneçam na live, porque é importante. Muito importante. Muito importante. Uma operação, quando você entra numa operação, que você vai avaliar uma operação, você tem 5 grandes pilares para olhar. Primeiro, a avaliação do todo. Vou falar sobre isso. Segundo, avaliação e construção da fundação. Aí você tem que entender dado, camada de cadastro, entender os modelos de gestão que você tem além dentro de uma operação. E aqui eu estou antecipando o que eu vou falar na live de domingo que vem, então estejam presentes aqui. Terceiro ponto, avaliação e construção dos fluxos. E aí, dado que você entende, você conhece os modelos de operação, modelo de negócio, modelo de movimentação e modelo de transformação, você consegue entrar dentro de uma operação e construir os fluxos da forma correta. Tá? Eu não falei sobre estoque de dessincronização. Vou fazer um parênteses aqui para falar de estoque de dessincronização, porque isso tem relação com construção dos fluxos dentro de uma manufatura. O que é um estoque de dessincronização, de forma simples, explicando em alguns segundos. Se você tem um equipamento que ele tem uma capacidade produtiva de 50 peças por hora, por exemplo, e aí você tem um outro equipamento que ele tem uma capacidade produtiva de 200 peças por hora, tá? E esse equipamento aqui é o seu... Vou dar 200 peças por hora, e esse equipamento aqui é o seu gargalo, tá? Ele não pode parar de jeito nenhum. O segundo ele consegue, eles estão operando ali em sequência, né? O segundo ele consegue produzir muito mais do que o primeiro. Para esse equipamento operar, você tem que ter o estoque ali preparado no começo dele, não pode faltar material de jeito nenhum, tá? E aí vamos supor que nesse caso você tenha um processo anterior a este, com capacidade de produção maior, tá?
No momento que você constrói essa barreira de estoque, você está dessincronizando a sua operação, você está protegendo o equipamento que é um gargalo. Tá? Eu falei sobre isso porque eu não falei sobre isso nos detalhes sobre essa forma de proteção com estoques, e quando você está fazendo mapeamento dos fluxos ali do processo produtivo, isso é importante porque construir estes pontos ali na sua operação vai resolver muitos dos seus problemas. E sempre falo nas lives, mas se você quer entender sobre construção de fluxos, estoque de dessincronização, gargalo, e entender de uma forma simples e fluida, leia o livro A Meta. Tá? A Meta. Já recomendei aqui em várias lives, não vou cansar de recomendar. É um romance muito fácil de entender, então leia o livro A Meta. Então falei de 3 pontos aqui de mapeamento da operação: avaliação do todo, avaliação e construção da fundação, avaliação e construção dos fluxos. Aí você entra num quarto ponto, que é a definição ali dos processos e as ferramentas de controle que você precisa colocar em uma operação. E depois, construção dos processos de gestão. São esses 5 pontos que você precisa olhar quando você está olhando para uma operação. Próximo domingo eu falo sobre isso com detalhes, com muitos detalhes. Deixa eu pegar os comentários aqui. Literatura sobre Engineer to Order. O Luiz perguntou aqui. Olha, eu não vou lembrar de cabeça, tá, o Luiz, mas tem um livro, tá? Eu não lembro o título, tá? Mas tem um livro da Oliver White que fala especificamente sobre esse tipo de planejamento. Vou te mandar no direct, tá, Luiz? Me manda um oi no direct que eu mando o título do livro lá. Eu só vou procurar a capa dele aqui. Aí eu te mando o título do livro. Com certeza tem um que fala sobre Engineer to Order e ele é da Oliver White. Giovanni falou: gosto da sua dinâmica porque sempre usa muitos exemplos reais. Sim, porque é só o que eu tenho na cabeça. Eu sempre conecto a realidade com a teoria, tá? A prática com a teoria. Como eu falei, eu passei por mais de 15 fábricas, então tem muito exemplo para trazer aqui e cases ali do que acontece no dia a dia. E tem a brincadeira, né? Que na prática a teoria é outra e é um fato, tá? Na prática a teoria é outra, ela é diferente. Você precisa saber como você constrói as coisas ali na prática. Alexandre falou: chegando em uma operação, o primeiro passo é mapear, começando por identificar o formato de trabalho, como as coisas acontecem lá. O Luiz deu o joinha aí. Boa, Luiz. Me manda um oi lá só para eu lembrar, tá, Luiz? Por favor. Esse ponto, Alexandre, eu vou me estender uns minutos só para falar, tá? Primeira coisa que você faz quando você chega numa operação é conversar com as pessoas. Essa é a primeira coisa. Por quê? E aí eu lembro de uma lição, tá? Eu assisti uma palestra, até pesquisem essas palestras, se vocês tiverem interesse. Tem uma palestra do Carlos Gones, eu não lembro, deixa eu ver se eu escrevendo, eu vou lembrar. Carlos, deixa eu ver se é assim. É assim, acho que é assim, ó. Coloquei nos comentários aí o nome dele. E o que ele falava, tá? O Carlos Gomes, ele foi presidente global da Renault-Nissan, é um brasileiro, foi presidente global da Renault-Nissan, e o que ele falava, tá? Quando você chega numa operação, a solução do problema, ela está dentro da operação, ela já existe, ela só está perdida dentro da operação, mas ela já existe, e o seu papel é direcionar, é conectar uma parte com a outra. Claro que é levar conhecimento, mas a solução já existe. As pessoas dentro de uma operação, elas são inteligentes em todas as operações, talvez só esteja... só exista uma desconexão, tá? Então, primeira coisa, conversar com as pessoas, entender o que acontece. Dado que você conversou com as pessoas, aí você vai para um mapeamento. Aí tem 3 mapeamentos para fazer. Aí eu já vou entrar no método COI aqui, mas enfim, eu estou me empolgando aqui com a live. Avaliação do todo, tá? Primeiro ponto, macrofluxo da operação. Então você tem que desenhar um macrofluxo da operação dentro do método LVP, explico isso em detalhes. Diagrama de complexidade, segundo ponto. Tem que numerar quantos equipamentos você tem, quantos processos você tem, desenhar isso de forma redonda. E eu esqueci de um, né? Que tem que estar no meio dos dois, que é o fluxo quantitativo, tá? Que aqui entra a quantidade de equipamentos. Eu falei o nome errado, tá? Macrofluxo da operação, fluxo quantitativo, que entra a quantidade de equipamentos, que entra
número de processos que você tem, e aí depois o seu diagrama de complexidade, que é entre o processo de compras, por onde entra o material, como é toda a dinâmica. Então você faz o mapeamento dos fluxos. Porque dado que você faz o mapeamento dos fluxos, aí você vai entender onde você coloca os pontos de controle, como você vai controlar, onde tem controle deficiente. E aí você vai navegando na operação. Porque você nunca resolve uma operação 100% assim. Aliás, é um erro, tá? Você tem que mapear para você escolher. Vou resolver esse pedaço, depois esse, depois esse, depois esse. Você resolver em sequência. Não dá para resolver uma operação como um todo. E para fechar a live aqui, eu sempre peço uma palavra, e não é um elogio, tá, gente? Ou uma crítica pode mandar, tá? Mas uma palavra que resuma a live aqui de hoje. Manda uma palavra aí nos comentários, enquanto eu leio aqui o final. Deve ser Daniel aqui, mandou, ou Danilo, mandou obrigado pela live, muito bem explicado, esclarecedor. Comunicação é essencial. Tá, deve ser Tayana, Thay, alguma coisa assim. Muito bom, gente. Esperando aqui os comentários. Vou falar aqui, eu vou colocar o meu comentário aqui. Aqui, experiência é tudo, planejamento é a chave do negócio. Coloquei o olhar todo, comunicação, conexão. Ótimo ponto. Johnny falando como. Nossa, a comunicação é fundamental, Johnny. Tem um livro aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, porque eu vou mostrar esse livro. Vou aproveitar, peraí. Eu não gostava do título desse livro em português, mas eu descobri que o título do livro, o título dele em inglês é outro, que é esse aqui, ó, As Armas da Persuasão. Esse livro aqui fala sobre comunicação, mas o título em português é escrito por um PhD. Eu achava estranho um PhD colocar um título As Armas da Persuasão, mas o título em inglês é A Psicologia da Persuasão. Tá? É diferente, tá? É muito diferente. E esse livro é sensacional em relação à comunicação, como você estrutura a sua comunicação e como que você estrutura o processo de comunicação dentro de uma empresa para direcionar as áreas e para compor ali com outras pessoas e conseguirem chegar em um objetivo. Comunicação, conexão, previsibilidade, o ótimo é inimigo do bom, exatamente, ótimo ponto, Alexandre. E comunicação e análise é essencial, o Diego colocou aqui. Gente, fico por aqui, ótimo finzinho de domingo para vocês, aproveitem um fim de domingo, uma excelente semana para vocês, semana de resultado, de crescimento profissional, de tudo mais. Mandem dúvidas no direct, eu sempre respondo as dúvidas. Se tiverem curiosidade, alguma dúvida específica aí do modelo de negócio, mandem no direct. E quiser crescer e se desenvolver profissionalmente, tem um método AliBP, se inscreva no método AliBP, tem vários alunos já dentro do método e tem muita coisa para ser construída ali dentro. Conto com vocês. Um abraço e fico por aqui. Ótimo final de domingo e ótima semana. Obrigado pela presença de vocês aí. Até mais. Tchau, tchau.